Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber dois convidados muito especiais. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, e Hudson Carvalho, diretor da nossa unidade ABCD Paulista e Baixada Santista da Wisdom, que já esteve conosco no episódio 6 e retorna para falar de um outro tema importante. Tudo bem com vocês? Oi, Aline. Muito feliz de estar de novo juntos e novamente com o Hudson. Bom dia, Aline. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Uma alegria estar de novo aqui para mais um tema, né, Aline? Vamos lá. Excelente. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento de sucessão, um processo estruturado para mapear sucessores e preencher cargos-chave nas organizações. Esse é um tema essencial para garantir a sustentabilidade dos negócios e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para o desenvolvimento das pessoas. Para começarmos, Luiz e Hudson, por que o planejamento de sucessão se tornou tão estratégico para as empresas nos dias de hoje? Aline, no meu entendimento, porque as empresas, paulatina e progressivamente, perceberam que não podem mais depender do improviso sobretudo quando um cargo crítico fica vago. O planejamento de sucessão garante a continuidade, reduz riscos e prepara a organização para o futuro. Ele cria caminhos claros para desenvolver lideranças especialistas alinhados à cultura e à estratégia da empresa, bem como que tenham potencial para crescer e entregar mais do que fazem em um determinado momento. É isso mesmo, Aline. E completando, né, eu diria que cuidar da sucessão é uma questão de sustentabilidade do negócio em si e vai ao encontro da própria razão da existência da empresa. A empresa quer ser perene. Então, ela precisa ter gente para que, enfim, durante toda a sua existência, haja como condições de administrá-la numa sucessão organizada, né? Por isso, quando o processo deve ser estruturado para que se consiga identificar os talentos, preparar os sucessores de forma adequada, evitar perdas, né, de conhecimento estratégico ao longo desse processo. Isso fortalece a confiança interna e mostra para todos que a empresa pensa no longo prazo. Com certeza, Hudson. Um ponto muito importante nesse tema, acredito que seja a diferença entre os conceitos de carreira e sucessão. Hudson, você poderia nos explicar um pouquinho sobre essa distinção? Sem dúvida, Aline. A carreira diz respeito ao caminho que cada indivíduo, cada um de nós, constrói de acordo com seus interesses, as suas escolhas pessoais, né? É o seu caminho profissional traçado por si próprio. Já a sucessão é responsabilidade da empresa. É ela quem define os caminhos para que ela se retroalimente, né? Retroalimente a sua estrutura de gestão, ou então mapear os seus cargos-chave a fim de garantir que existam profissionais preparados para ocupar as suas posições críticas. Em outras palavras, carreira é individual e sucessão é organizacional. No passado, né, muitos profissionais acreditavam que a empresa deveria cuidar das suas carreiras, né? Hoje nós sabemos que não, que cada um de nós é responsável, né, por suas próprias opções de crescimento profissional. Já a empresa precisa cuidar das sucessões para garantir a continuidade do negócio, como nós dissemos lá em cima, e essa clareza previne as frustrações, né, do próprio processo e dá mais maturidade ao relacionamento entre a empresa e as suas equipes. Uma ótima diferenciação. Tenho certeza que ficou muito claro para os nossos ouvintes quando você explica dessa forma. O planejamento de sucessão, na verdade, ele é mais sobre estratégia organizacional do que sobre o crescimento individual. Luiz, eu gostaria que compartilhasse conosco quais são os principais objetivos de um processo estruturado de planejamento de sucessão. Vamos lá, Aline. Vamos dar um passo atrás primeiro. É preciso deixar claro que o processo de planejamento de sucessão, para ser adequadamente estruturado, possui 4 módulos iniciais.
sendo 2 de natureza organizacional e os outros 2 envolvendo as lideranças da empresa. No primeiro módulo, o primeiro módulo não precisará ser estruturado se a empresa já possuir, no mínimo, um modelo de competências comportamentais para gestores, de preferência desdobrado em níveis de manifestação para reduzir o subjetivismo de processos qualitativos de avaliação, ou, idealmente, já dispuser de um sistema de gestão de desempenho que, além de já estar operacional, contemple na sua arquitetura tal modelo de competências comportamentais para gestores, pelo menos. A existência do sistema e as informações dele oriundas irão ampliar a robustez do resultado do planejamento de sucessão. O próximo passo para trabalhar o segundo módulo é a empresa definir como ela quer estruturar o seu plano de sucessão, ou seja, se através da identificação, como o Hudson mencionou há pouco, dos caminhos naturais e consistentes para retroalimentar toda a sua estrutura de gestão, essa é uma alternativa, ou se apenas através do mapeamento dos cargos-chave da organização, ou seja, aqueles que integram a sua cadeia de valor e, portanto, têm grande impacto na continuidade operacional do negócio. Ou então, se não é pelo seu grande impacto na continuidade operacional do negócio, que são difíceis de substituir, dado que seus futuros ocupantes precisarão ser internamente desenvolvidos, o que demanda um tempo bem maior. Respondidas essas questões iniciais, é chegada a hora de estruturar o segundo dos 2 módulos organizacionais, as linhas de sucessão, seja para a estrutura de gestão como um todo, seja apenas para os cargos-chave, já que os cargos de back-office, em princípio, são mais fáceis de substituir, ainda que se precisar buscar fora da empresa. Para estruturar o segundo módulo, as linhas de sucessão, como eu disse, ele terá como base o organograma futuro da empresa, o qual, em princípio, já terá sido definido, seja em seu planejamento estratégico e organizacional, seja quando a empresa definiu a sua arquitetura organizacional. Esses 2 temas foram tratados no episódio 1 e no episódio 2 da nossa série de podcasts. Outro ponto inicial é alinhar esse processo, e isso é fundamental, alinhar esse processo à estratégia da empresa e à sua cultura, porque apenas esse alinhamento com a estratégia e a cultura vai garantir a coerência do trabalho, do planejamento ao longo do tempo. Perfeito, Luiz. Bom, nós sabemos que são 4 módulos, né? Hudson, você pode nos falar um pouquinho sobre os outros 2 módulos, os que envolvem as lideranças da empresa? Sem dúvida, Aline. Os 2 primeiros módulos estavam muito bem explicados pelo Luiz, né? E o terceiro módulo é a identificação dos potenciais sucessores. É que a coisa começa a pegar realmente no perfil de quem serão os futuros sucessores, né? Então, o trabalho será concluído de forma muito mais rápida e confiável se a empresa já dispuser de um sistema de gestão de desempenho, tal como comentado com o Luiz, quando explicou o primeiro módulo, né? Pois as informações reunidas no ciclo, ao longo dos ciclos de avaliação de desempenho, irão facilitar e vão ampliar a robustez dos seus resultados. O quarto módulo é a condução do processo de assessment, né, dos líderes e potenciais líderes identificados nesse terceiro módulo. Vale a gente lembrar, Aline, que o tema do terceiro módulo foi tratado no episódio 7, né, dos nossos podcasts, em conjunto com a Leila e com a Silvana, que são diretores de outras regiões da Wisdom. Além disso, e foi muito bem tratado, inclusive, né?
Além disso, ao conduzirmos esse quarto módulo, que é o processo de planejamento de sucessão, nós buscamos entender as expectativas de carreira dos líderes e potenciais líderes que participam, né, desse processo, bem como estimular o seu autodesenvolvimento através dos relatórios individuais que serão entregues quando da devolutiva desse processo de assessment que nós citamos. Concluídos os 4 módulos iniciais, então chega a hora de, com base nesse conjunto de informações reunido, né, até agora, estruturar o plano de sucessão em si. E aí é importante notar que os gaps individuais e coletivos identificados, irão subsidiar a concepção do programa. Quer dizer, tudo que a gente reuniu até agora nos ajuda a montar o programa de capacitação e de execução e de educação, visando preparar de forma adequada as lideranças mapeadas ao longo do processo. Em outras palavras, além de antecipar as necessidades futuras, de reduzir riscos e custos de contratação externa, o planejamento da sucessão representa uma forma de gestão proativa das pessoas, fornecendo à organização fortalecendo a organização, né, na medida em que ela se prepara para isso, e propiciando clareza para os envolvidos. Bom, eu gostaria de aproveitar, então, o momento para você, ouvinte, que só está ouvindo esse episódio que nós estamos passando agora e não teve a oportunidade de ouvir os episódios anteriores. Então, dá uma olhadinha no nosso canal. Nós estamos agora passando o episódio 8, mas temos outros 7 episódios com temas que se interrelacionam com esse. Então, principalmente, o episódio 4 de modelo de competências, o episódio 7, como o Hudson citou, com Leila Silvana, que tratou do assessment, são temas importantes para que você consiga entender e ter uma profundidade maior do tema que nós estamos tratando hoje. Continuando. Sabemos que todo o processo traz desafios. Hudson, gostaria de saber quais são os principais obstáculos na implantação de um planejamento de sucessão. Aline, são muitos, né? O primeiro desafio é cultural, né? Muitos gestores ainda resistem à ideia de preparar os seus próprios sucessores, porque eles acreditam que isso pode enfraquecer as suas posições. Essa mentalidade tem que mudar, né? Mostrando que formar sucessores, ao contrário do que se imagina, fortalece a liderança e garante resultados sustentáveis ao longo do tempo. Aline, eu posso complementar essa fala do Hudson? Com certeza, Luiz. Eu diria que outro desafio, e também muito importante, é a continuidade do processo de planejamento de sucessão. De nada serve concluir o plano e assumir que ele não precisará ser revisitado a cada ano, para verificar se ele segue ou não em sintonia, tanto com o planejamento estratégico organizacional, quanto com a arquitetura que tenha sido definido pela empresa para o tempo-alvo do plano de sucessão, que normalmente é alguma coisa entre 2 a 3 anos até 5 anos. Portanto, a essência do que eu estou dizendo esse é um trabalho contínuo que precisa ter o apoio da alta direção, pois sem patrocínio não haverá credibilidade. Bom, nós falamos sobre os desafios, mas como superar esses desafios? Hudson, tem alguma palavra para a gente sobre isso? Boa, sem dúvida, Aline, esse é o caminho crítico, né? Então, primeira coisa com comunicação, né? Capacitação e educação. Comunicação clara, honesta, como em quase todos os processos que envolvem as organizações. E aí, acrescido de capacitação e educação, como eu acabei de falar. Os líderes precisam entender os benefícios desse processo e sentir que eles também estão sendo apoiados no seu desenvolvimento. É um trabalho a 4 mãos, né? Entre os envolvidos. E é claro que a alta direção tem que dar o exemplo. Sem exemplo, esse negócio não caminha, né? Verdade. Bom, Luiz, você sempre comenta nos nossos podcasts, né, sobre a integração com os outros subsistemas de DHO. Gostaria de saber como o planejamento de sucessão dialoga com eles. Você pode nos esclarecer? Vamos lá. Eu diria que ele está totalmente conectado. Por exemplo, o assessment, que foi o episódio 7.
ajuda a mapear talentos e identificar potenciais sucessores. Os modelos de competências comportamentais que foram tratados no módulo 4 e depois no módulo 5, e a gestão do desempenho, que fez parte do módulo 5, contribuem para a definição do perfil dos profissionais que a empresa quer contratar e ou desenvolver. Aliás, eu vou inverter a ordem. Como já falei em episódios anteriores, no meu sentimento, a empresa deve procurar, sempre que possível, privilegiar a prata da casa. Então, eu invertendo a ordem, que a empresa quer desenvolver e ou contratar se ela não tiver alternativas internas. As ações de treinamento, natureza técnica, e ou de educação, de natureza comportamental, são orientadas para suprir os gaps identificados, tanto na gestão do desempenho, quanto no plano de sucessão. E aí, retomando a questão da gestão do desempenho, quando eu falei no início de que se eu tiver um sistema de planejamento e avaliação de desempenho já operacional, e os ciclos sucessivos, pelo menos um olhar sobre os 3 últimos ciclos, se isso for possível, vão reforçar o resultado do planejamento de sucessão. Não quer dizer que um bom desempenho em cada ciclo é uma certeza de que aquele profissional tem potencial para seguir crescendo. Ele pode ser ótimo na carreira dele, mas já ter atingido o seu limite. Então isso vai servir de base para pensar e até para discutir com o comitê que estiver responsável pela seleção dos líderes e potenciais líderes que vão passar pelo processo de assessment, poderem chegar a uma conclusão. Portanto, as ações envolvendo a gestão e completando o que falamos, não adianta nada eu fazer o planejamento de sucessão. Cheguei ao plano daquele ano, fiz a revisita desse plano com base no resultado do planejamento estratégico ou nas alterações de estrutura para suportar esse planejamento, se eu também não olhar as ações envolvendo gestão de remuneração, que vão se somar a outras focadas na retenção de talento. Senão eu vou estar desenvolvendo e preparando gente para o mercado. Está perfeito, né, Luiz? Além disso, esse processo tem um impacto direto na cultura organizacional. Ele valoriza a meritocracia, o engajamento e o desenvolvimento contínuo. Quando as pessoas percebem que há clareza e justiça na identificação e preparação dos sucessores, isso aumenta a confiança e o comprometimento que eles próprios têm com os resultados da empresa. Muito bom. Vocês poderiam trazer agora alguns exemplos práticos? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoram quando vocês trazem casos reais, vivenciados por vocês em clientes. Hudson, você poderia começar? Sim, sem dúvida. Eu conduzi o primeiro processo no qual eu me envolvi, né, com preparação de sucessores. Isso já faz algum tempo, né? Não vou fazer conta aqui com vocês, nem com os nossos... Senão você vai revelar a sua idade. Exato. Quem nos acompanha aqui também não está interessado em saber quanto tempo foi, mas foi um processo muito interessante, porque ele era muito bem estruturado, desse jeitinho que a gente está contando aqui. E ele tinha dentro um filho menor dele, que era um programa de backup, para substituições mais imediatas, né? Para questões de menor tempo de substituição, férias, afastamentos, etc. E nós avaliávamos o perfil, o assessment, enfim, da forma como nós estruturamos aqui, mas era interessante porque havia uma resistência para uma pessoa em particular que era muito bem colocada em termos de avaliação do próprio processo, mas havia algo que faltava.
né? E aí, enfim, nós ali tentando identificar, tal, até que uma hora o presidente da empresa disse, olha, vocês vão me desculpar, mas o que falta aqui é berço, né? Isso foi a expressão que ele usou. E era interessante porque essa pessoa realmente tinha todos os quesitos, mas tinha algo lá atrás na sua formação pessoal que dificultava a sua participação no processo, né? Daí a questão do comportamento ser tão importante como a gente comentou, né? Quer dizer, toda essa formação tem que vir em cima de um comportamento adequado para o exercício da liderança, não só para ocupar bem a cadeira que ocupa, mas como o Luiz disse muito bem agora há pouco, mostrar-se capaz, né, de continuar se preparando para ocupar as próximas posições de maior relevância na organização. Então, isso vai muito inclusive do desejo dos participantes, e nós também dissemos isso lá em cima, né, de estar afinados, né, com aquilo que a organização espera para ele, né? É um casamento, né? Ambos aí tem que estar de acordo com aquilo que a organização pretende e que ele também pretende para a sua carreira, para a sua vida, né? É uma coisa muito, muito sutil, né, na verdade, mas um encontro de contas aí entre a organização e o que o próprio profissional espera. Ô Hudson, o que você está dizendo é que ficava todo mundo meio em cima do muro e o presidente estava nesse comitê, que provavelmente, então, você está falando, esse comitê, esse caso que estava sendo discutido de potenciais sucessores, envolvia alguém que estava mais próximo do primeiro nível da organização, e o pessoal só saiu do muro para falar ser assertivo quando o presidente se manifestou e disse: o que falta mesmo é isso. É isso aí. E o que reforça aquele papel da alta direção que nós citamos agora há pouco, né? A alta direção tem que estar envolvida e capitaneando esse processo, dando exemplo, né? Eu participei de mais 2 processos, pelo menos, muito robustos aí, todos eles seguindo essa metodologia que nós estamos falando. Num deles, a CEO a presidente do grupo, que era filha de um dos fundadores, era uma grande empresa familiar, e ela passou pelo processo de assessment e tal, e alguns dos herdeiros que também passaram pelo processo não se identificou, né, neles um perfil executivo e tal, acabaram indo para o conselho, e essa moça, muito bem preparada, tal, com todas as condições, aceitou toda a parte de educação, de desenvolvimento pessoal, técnico, etc. Foi muito bem e passou a ocupar, dentro do período que nós tínhamos pensado, o lugar da mãe, que era a CEO do grupo à época, né? Então, um processo que seguiu essa nossa receitinha e deu tudo certo. Uma tremenda empresa, 6.000 colaboradores, responsável aí por transporte público numa região metropolitana muito grande. E participei de um terceiro e último, né, para não cansar muito aqui a nossa audiência, processo também numa empresa muito grande do setor metalúrgico, que seguiu a receita, mas o principal sucessor, aí eu estou falando do principal, da sucessão da principal posição da organização, o sucessor teve resistências ao processo de assessment. Respondeu muito mal ao programa de formação técnica e comportamental, né? Ou seja, não seguiu a receita que nós vimos colocando aqui. Conclusão, essa empresa também tinha resistências para profissionalizar a sua administração. No fim, o resultado precisou ser vendida porque não havia condição de estabelecer a sucessão. Então veja onde pode chegar um processo desse, né? A família que fundou aquela baita organização, no fim acaba abrindo mão dela porque não conseguiu tratar bem o tema sucessão. Aline, eu entendo que você também quer que eu conte alguns casos, é isso? Adoraria, Luiz, por favor. Tá bom. Eu participei de um projeto numa empresa onde havia uma grande dependência do diretor técnico. E esse diretor técnico se preparava para a aposentadoria. Ora, na conclusão do plano de sucessão, a empresa e a alta direção conseguiu identificar e preparar
dois profissionais, porque tem um provérbio que diz: quem tem um não tem nenhum. Então, dois profissionais para gradualmente serem alternativas para assumir as responsabilidades maiores de uma diretoria técnica. Quando o diretor técnico se aposentou, a transição ocorreu de forma organizada e a empresa como um todo ganhou segurança e continuidade. O outro exemplo foi numa indústria de celulose, em que o mapeamento de potenciais sucessores evidenciou a carência de líderes em uma área crítica. A partir dessa carência, dessa identificação de carência de líderes para uma determinada área crítica, foram criados programas específicos de capacitação e de educação, de forma compatível com o tempo em que isso poderia ocorrer no planejamento estratégico e na arquitetura organizacional, que resultaram em promoções internas bem-sucedidas. Não vou explorar mais o seu tempo para você não cortar o barato. De forma nenhuma. Eu acho que é muito rico quando vocês trazem esses casos reais. É uma tranquilidade para o nosso ouvinte conseguir entender um pouquinho mais e poder trazer isso para a vida real, né? Nós estamos, então, agora chegando ao final desse episódio e eu gostaria de que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Bom, eu diria que o planejamento de sucessão não é um luxo. Tem muita empresa que pensa: não, isso está tão distante, isso não é a nossa realidade hoje e tal, e procrastina esse tema. Mas eu diria que é uma necessidade estratégica. Ele garante que a empresa esteja sempre pronta para enfrentar o futuro com segurança. Perfeito, Luiz. Não é luxo, não, é sobrevivência, né? Então, a mensagem é que sucessão trata de continuidade, trata de desenvolvimento. Quando a empresa cuida disso de forma estruturada, todo mundo ganha, né? Ganha a empresa, ganham os participantes. E a organização com seus líderes, né, cuidando dos seus talentos. É um jogo de ganha-ganha, Aline. Excelente. Muito obrigada, Luiz e Hudson, por mais esse bate-papo. Foi muito bom. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e lembrar que um artigo sobre esse tema está disponível na área de downloads artigos do nosso site www.wisdom.com.br. E no nosso próximo episódio, vamos falar sobre desenvolvimento de lideranças. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las. Basta enviar para o nosso e-mail wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Chegamos realmente ao final desse episódio e a palavra é de vocês para uma breve despedida. Foi muito bom estar juntos em mais essa semana. E agradeço a participação do Hudson, que é sempre assim de grande destaque. Agradeço a Aline, agradeço Luiz, que oportunidade ótima de estar aqui com vocês e com quem nos acompanha. Pena que a conversa fica curta, né, Aline? A gente tinha história aqui para contar por vários episódios. Obrigado. Tenho certeza. Bom, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os colegas, deixe o seu comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando. Até breve!